tá certo? O que é que eu preciso ver na empresa para poder dizer, ó, sua CIPA vai ter tantos funcionários. Eu vou me basear em quê? Quais são os parâmetros que eu me baseio? E esses parâmetros eu vou encontrar na NR5, lógico. A CIPA ela é dimensionada através de quê? 20 segundinhos aí para chegar às respostas, tá certo? Então, voltando, enquanto tá vindo a resposta, voltando, a CIPA, ela é embasada pela NR5, tá? A CLT também embasa essa CIPA, a Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Ela embasa essa CIPA, também, legalmente falando, o arcabouço jurídico. Número de funcionário, Carpina e Pujuca. E grau de risco, com certeza. Agora, vocês esqueceram de uma coisinha que quebrou muito a sua cabeça para você descobrir. Lembra, na atividade que nós passamos, 3 letrinhas, né? 3 letrinhas, C-N-A-E. Tá lembrado disso? KNAI. Então, a CIPA, ela é também, você tem que ter o KNAI da empresa, tá certo? Através desse KNAI da empresa, eu vou fazer o quê? Vou descobrir qual o grupo, tá, que essa CIPA se classifica. C1, C2, C3, C4, C5, C18, C20, C21A, C21, C21A. Então, dependendo do grau de risco, do KNAI dessa empresa, tá certo? Do KNAI dessa empresa, eu vou classificar o grupo dessa CIPA e eu pego esse grupo dessa CIPA, vou para o quadro lá da NR, tá? Ela tem o quadro 1 e o quadro 2 da NR5. De posse desse grupo, eu vou ver lá o dimensionamento de suplentes e efetivos. Tá certo? Suplentes e efetivos. Lembrando, tá? Sempre lembrando que foi uma também das dúvidas que surgiram durante a atividade. Aquele número de suplentes e efetivos, pessoal, vai ser multiplicado por 2. Por quê? Eu tenho os membros indicados pelo empregador, tá certo? O empregador indica os membros, tá? Os participantes da CIPA, representando ele, vão ser indicados. E eu tenho os membros eleitos pelos empregados, que vão ser eleitos em escrutínio secreto, que tem todos aqueles prazos, que foi uma das partes da atividade que eu pedi, tá? A montagem de uma CIPA com os prazos, tudo direitinho. Então, os membros eleitos dos empregados e os membros indicados, tá? Vão obedecer aquela numeração. Vamos supor que num determinado grupo eu tenho determinada quantidade de funcionários e seja 2 efetivos ou 3 efetivos e 2 suplentes. Então eu vou ter 3 efetivos e 2 suplentes para o empregador e 3 efetivos e 2 suplentes para o empregado, certo? Então essa CIPA vai ter o quê? 3 com 2, 5, 10 componentes. E também deixando claro que o presidente da CIPA vai ser indicado pelo empregador e o vice-presidente vai ser escolhido pelos membros, tá? Pelos componentes da CIPA eleitos. Dos empregados vão escolher o vice-presidente. Em comum acordo, os componentes do empregado e do empregador vão escolher o secretário e o vice-secretário. Tá? O secretário e o vice-secretário da CIPA vão ser escolhidos em comum acordo. Então, assim é que se forma uma CIPA. Aí você me pergunta, o vice-secretário e o secretário precisam estar no quantitativo dos 10? Não, podem ultrapassar. O que eu digo 10 componentes é a questão de membros obrigatórios, de componentes obrigatórios. Tá certo? No caso, 3 titulares e 2 suplentes, ou seja, 3 efetivos e 2 suplentes do empregado, 3 efetivos e 2 suplentes do empregador. Então, assim, basicamente, é a CIPA. Voltando para o slide, tá certo? A base legal dela. Então, a CIPA, você já sabe o que é, né? A gente já debateu, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Base legal. A base legal é a NR5, na sua portaria 3214/78, do Ministério do Trabalho. Quem deve constituir CIPA, né? Isso foi até uma pergunta que nós fizemos. Quem deve constituir? Toda ou qualquer empresa
que satisfaça, tá, os parâmetros contidos na NR e que tenha empregados como funcionários, ou seja, seja regido pela CLT, tá certo? É dito bem claro lá. Os objetivos dela, os principais objetivos dela, da CIPA, é a prevenção de acidentes. Ela visa, tá, através de medidas, através do trabalho em parceria com o SESMIT, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, a prevenção de acidentes. Basicamente, a prevenção de acidentes. Fazer com que o trabalhador, tá, fazer com que o trabalhador tenha um espaço, tenha um ambiente saudável para trabalhar, tá, identificando os riscos. Uma das funções da CIPA é fazer o mapeamento de risco. Lógico que esse mapeamento de risco vai ser feito sobre a orientação do profissional, tá, de segurança do trabalho. Geralmente o técnico vai treinar, tá, essa CIPA. Lembrando que essa CIPA é eleita, tá, é composta, é implementada e tem que ter um treinamento. Esse treinamento tem que ter no mínimo 20 horas. E de preferência deve ser ministrado pelo profissional, tá, da empresa, ou seja, pelo SESMIT da empresa. De preferência deve ser, ou caso você pode contratar terceirizado, certo? Então, a composição da CIPA ela é composta por membros eleitos dos empregados, tá, e membros indicados do empregador. O dimensionamento é feito através do KNAI. O KNAI você vai pegar o grupo a que essa CIPA pertence, o número de funcionários, tá certo? E vai dimensionar essa CIPA, a quantidade de efetivos e de suplentes. A eleição ela é feita em escrutínio secreto, certo? Não é obrigatório o voto, mas você tem que ter, assim vamos supor, um jogo de cintura, porque existe um número mínimo, tá? Existe um número mínimo para que essa eleição seja válida. Vamos supor que tenha 50 funcionários. Para que ela seja válida, ela vai ter que ter 50% desses 50 funcionários mais um, ou seja, 26 vão ter que ter votado, tá certo? Para poder essa eleição ser válida. Os prazos, existem prazos estipulados pela NR5, como por exemplo, para a convocação geral das eleições, 60 dias. Antes de quê, Maurício? Lembra lá, antes do término do mandato atual. Tá certo? Antes do término do mandato atual. Então, todos os prazos vigentes na NR5, eu vou tomar como base o mandato atual. Certo? Lembre-se que na atividade que nós passamos, eu falei a última reunião, tá? A última reunião da gestão atual vai ser 14 de tanto, lá 14 de 8, se eu não me engano. Aí o que é que acontece? Eu orientei lá no fórum que você deve entender, deve subentender que aquele 14 de 8 seja o final do mandato, porque mesmo que o mandato demore um pouquinho mais para terminar, mas a última reunião não é dia 14 do 8, então a gente pega do dia 14 para trás para falar, tá? Para ver os prazos, 60 dias para a convocação geral, 60 dias para a convocação geral, 55 dias para a comissão eleitoral, para o presidente e o vice-presidente vão se reunir em comum acordo com a empresa também para escolher a comissão eleitoral. 45 dias antes do término do mandato tem que ser colocado o edital de convocação para a eleição. Tá? O edital de convocação. 30 dias antes do final do mandato tem que ser feita a eleição, que a apuração é feita geralmente no mesmo dia. Estarão presentes quantos funcionários quiserem, tá? Você tem que abrir a questão da apuração. Lembrando também que você tem que ter um mínimo de 15 dias de inscrição, tá? Um prazo mínimo de 15 dias de inscrição. Todos que quiserem concorrer podem se inscrever. E a partir do momento que o trabalhador se inscreve, ele não pode ser demitido. Certo? Ele não pode ser demitido, ele vai ter a estabilidade. Agora, se ele se inscreveu, candidatou-se, né? Concorreu e não ganhou, a partir do momento que ele não ganhou, aí ele já perdeu a estabilidade. Agora, se ele ganhou, ele vai ter uma estabilidade de 1 ano, mais 1 ano. Ou seja, 2 anos de estabilidade, sem poder ter demissão arbitrária. Certo? A não ser se for por questão disciplinar e venha acarretar a justa causa.